Meus irmãos, graça e paz, queremos louvar a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos compartilhando essa palavra maravilhosa, onde temos refletido nesses últimos dias sobre essa sociedade decaída e como a igreja servir, cumprir com sua missão diante de um contexto social de degradação dos valores morais e espirituais. E nesta hora eu quero trazer uma palavra que possa nos ajudar a refletir e melhorar a nossa prática, a nossa ação como igreja do Senhor, uma igreja que o Senhor confiou uma missão tão nobre, que é de o representar na transmissão das boas novas do seu reino. E a palavra desta feita se encontra em Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 7, que diz: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés, e conhecereis que eu os te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre todo o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Meus amados, essa palavra profética vem da parte do Senhor para a igreja de Filadélfia. O Senhor encontra na vida, na prática dessa igreja, uma igreja que guardava a sua palavra. Uma igreja que, apesar de ter suas fraquezas, mas era uma igreja que zelava pela palavra do Senhor. E por conta disso, o Senhor lhes faz promessas. E uma das promessas que o Senhor faz a esta igreja é que Ele iria guardar essa igreja no dia da provação, no dia da tribulação. Então, nesses dias tão difíceis, num contexto de sociedade decaída, corrompida pelo pecado, como a igreja cumpria a sua missão em meio a esse caos, em meio a esta realidade social e espiritual. E a gente vem, nesses últimos dias, conversando sobre isso, sobre esta temática. Isso tem nos levado a refletir, a repensar a nossa postura como liderança, como cristão, como igreja do Senhor, como fazer para melhorar a nossa prática missional aqui na terra, Então nós louvamos porque o Senhor ele já nos adverte através da sua palavra, que os últimos dias eles seriam realmente dias difíceis, A palavra do Senhor diz lá no Evangelho, de Mateus, no capítulo 24, eu queria citar alguns versículos, o versículo 10 ao versículo 13, que diz assim: Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Também no verso 22 diz: Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém teria sido salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias
serão abreviados. Então, o Senhor Jesus, ele já previa, meus amados, esses dias tão difíceis, né, que a igreja iria ter que enfrentar. Mas nós não podemos perder de vista a promessa do nosso Senhor. E uma das promessas que Jesus nos fez como igreja, no cumprimento da missão aqui na terra, é que o Senhor Jesus estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na grande comissão ele faz essa promessa à sua igreja. Ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, meus amados, nós não estamos sozinhos, né? A igreja ela não está só nessa missão, ela não estará só nesses dias difíceis que ora estamos ultrapassando. O Senhor mesmo se faz presente em nossas vidas, aquele que é o Senhor, que é o tutor, é o idealizador deste tão grande plano de salvação. Ele está com os seus servos, ele está conosco, como diz a sua palavra, todos os dias. E aí a igreja precisa interagir nessa realidade. A igreja de Filadélfia, a qual nós compartilhamos o texto aqui em Apocalipse, ela tinha algo similar, algo peculiar, que era guardar a palavra de Deus. Ela zelava pela palavra do Senhor. E o Senhor diz: eu conheço as tuas obras. E eu pergunto a você nessa hora, o Senhor, ele conhece as nossas obras, né? E que tipo de obras nós temos oferecido ao Senhor? Será que são obras que glorificam, que enaltecem o nosso Deus? Que tipo de serviço nós temos prestado, né, ao Senhor? Que tipo de ministério, né, nós temos apresentado ao nosso Deus? Então é preciso que a gente se autoavalie para que possamos perceber, né, se o que nós estamos oferecendo ao Senhor é o que realmente Ele espera de nós. Aqui a palavra diz que o Senhor esperou obras maravilhosas daquela igreja, e aquela igreja correspondeu. Ele diz: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Deus seja glorificado, né? Isso me faz relembrar as palavras de Jesus quando Pedro faz aquela declaração sobre quem era Jesus. E ele diz: tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para ele: tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, esta palavra é fiel. Nada pode impedir da igreja continuar marchando, fazendo a vontade do Senhor. Mas percebemos, meus amados, nesses dias que a igreja ela precisa se revestir mais dessa autoridade, desse poder que vem de Deus. E eu tenho visto que esses dias, ora estamos vivenciando, dias de distanciamento social, tem sido uma rica oportunidade para cada um de nós nos aproximarmos mais do nosso Deus, nos enriquecermos mais do conhecimento da palavra de Deus, nos apropriarmos mais dessa palavra de poder, porque essa igreja foi encontrada, aprovada pelo Senhor, porque ela guardava a palavra do Senhor. Diz aqui na parte B do versículo 8, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Que coisa maravilhosa, irmãos. Aquela igreja, a igreja de Filadélfia, ela foi vista, encontrada pelo Senhor Jesus como uma igreja que guardava a sua palavra e que não negava o seu nome. Aí ele diz: por isso te farei vencer no dia da
tribulação. No versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Parece que essa palavra de Jesus, ela está se cumprindo, irmãos, nesses dias, que a igreja está passando, a grande provação está vindo, como diz aqui o texto, para o mundo inteiro, mas aqueles que se encontram fiéis à palavra do Senhor, aqueles que têm guardado, que não têm negado o seu santo nome, o Senhor tem essa promessa, que o Senhor vai proteger, que o Senhor vai guardar, que o Senhor vai preservar para a glória do seu santo nome. E diz que o mundo inteiro passará para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, o Senhor tem experimentado, tem colocado em prova, irmãos, a nossa fé. E como é que temos nos portado como igreja do Senhor? Precisamos nos portar como aquele que edificou a sua vida, a sua casa, sobre a rocha, que é a palavra de Deus, uma palavra fiel e verdadeira, uma palavra que jamais deixará de ser cumprida. O Senhor mesmo diz, passarás o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus seja glorificado. Meus amados, queremos deixar nesta hora esta palavra de reflexão para a gente meditar, porque não tem como a igreja subsistir nesses dias se não for na dependência do Senhor. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas firmes permanecem para sempre. Então a igreja, ela vai cumprir a sua missão, porque o Senhor prometeu, diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nesses dias eu tive a oportunidade de assistir o congresso Proclamai de Missões Mundiais e ouvir dos missionários que estão espalhados sobre os 4 cantos da terra, ali na Ásia, na África, nas Américas, os desafios que aqueles homens de Deus têm passado ali naqueles campos de perseguição, de opressão, de tentarem fazer com que eles não anunciem o Evangelho, neguem o nome do Senhor, mas eles continuam ali firmes, porque eles entendem que o principal, que a missão principal da igreja aqui na terra é pregar o nome de Jesus, é apresentar a proposta de salvação para esta geração, que ora está decaída pelo pecado, como diz a palavra do Senhor, nos textos que nós compartilhamos nas outras reflexões anteriores, fala sobre a degradação do pecado, do homem decaído, como diz aqui em 2 a Timóteo, no capítulo 3, diz que sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, ambiciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, implacáveis, caluniadores, inimigos do bem. Então é esta geração que a gente está convivendo nesses dias. E a igreja, para interagir, para fazer o cumprimento da missão, ela precisa estar abastecida do Senhor e da sua palavra. Ela precisa se revestir, irmãos, das armas espirituais, porque senão ela não vai ter condições de cumprir o seu ministério. Mas o Senhor nos fez esta promessa: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a igreja, ela precisa demonstrar que ela realmente tem as marcas do Senhor, com uma vida de submissão à palavra, uma vida de obediência, uma vida de fidelidade ao Senhor e à sua missão, uma vida de comprometimento com as coisas do reino dos céus, com as coisas que são eternas. Que possamos nos abster, irmãos, daquilo que tem servido de embaraço
para a nossa caminhada cristã, né? A palavra do Senhor diz lá em Hebreus que devemos deixar todo o embaraço que tenazmente nos assedia e possamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então, meus amados, só teremos condições de cumprir a nossa missão, de exercer o nosso papel aqui na terra, nesta geração corrompida, se o Senhor for a nossa meta principal, se a nossa vida estiver totalmente desarraigada desse mundo, despreendida dos compromissos que esse mundo tem imperado, e nos dediquemos, nos entreguemos de corpo, alma e espírito à missão do Senhor e ao Senhor desta missão. Assim teremos total condição de levar a palavra de Deus e levarmos a verdade que liberta ao mais vil pecador. Mas é preciso que cada um tenha esta consciência. É preciso que cada um faça esse autoexame e se perceba, né? Se realmente estou trilhando no caminho certo. Quer dizer que o caminho é Jesus Cristo. Jesus é a porta. Jesus é o princípio, ele é o fim. É aquele que vai abrir o livro da vida, o qual chamará pelo nome daqueles que confirmaram a sua fé através do ouvir a palavra de Deus. Por isso, a importância, irmãos, da igreja cumprir com a sua missão, com o seu papel de ser sal, ser luz, de ser porta-voz das boas novas do reino de Deus, independente das circunstâncias. O Deus que nos chamou e nos salvou e nos comissionou, ele vai estar conosco, fazendo esta obra através de nossas vidas, e que nossas vidas possam ser um vaso de honra, um vaso de bênção, um canal que abençoe vidas nesses tempos difíceis. Vamos continuar juntos, vamos fazer aquilo que nos foi designado. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos dê a força, nos dê a sabedoria, nos dê as estratégias para a gente fazer com que o nome do Senhor seja conhecido e glorificado e vidas sejam salvas para o louvor da sua glória. Vamos orar para que o Senhor nos dê força, nos dê assim sabedoria para o cumprimento da sua missão. Pai de amor, nós queremos te louvar nesta hora, engrandecer o teu santo nome. Obrigado porque o Senhor tem nos ajudado. Primeiramente, o Senhor nos libertou do império das trevas para o teu reino maravilhoso. E agora nós temos, ó Deus, a responsabilidade de anunciar Jesus Cristo nessa geração decaída, corrompida. E precisamos fazer como a igreja, né, de Filadélfia, que guardou a palavra do Senhor. Por isso, as suas obras foram aprovadas pelo Senhor. E não negou o nome do Senhor, que também nesses dias não venhamos negar o teu nome, ó Pai. Possamos apresentar com todo ardor, com toda alegria e dizer que só Jesus salva, só Jesus é a esperança para essa geração. Pai, fica conosco, ó Deus, nos capacita, ó Deus, enche-nos do teu poder e da tua graça, para que em tuas mãos, ó Deus, sob a tua direção, possamos fazer aquilo que nos apraz. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém.